viva com o Senhor. E já tinha sido relatado que o Senhor ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. E quando aconteceu isso, ainda assim eles não acreditavam. No terceiro dia, quando elas foram lá para ungir os pés de Jesus, Jesus não estava lá. E elas ficaram perplexas. Os anjos estavam lá. Havia os sinais, porque aquilo que havia dito lá atrás estaria se cumprindo. E ainda assim, elas duvidaram. Não havia uma convicção aqui. Havia uma dúvida, como a gente no dia de hoje. O Senhor falou lá atrás. O Senhor prometeu lá atrás. E no meio do caminho, muitos milagres aconteceram. Quantas experiências nós vivemos. Mesmo assim, existem momentos que a gente fala, eu não acredito em milagre. Eu não acredito. Mesmo com tanta coisa que Deus já fez, porque não tem como. Se eu chamar cada um de vocês, levantar a mão, todo mundo tem um milagre para falar, irmãos. Todo mundo tem algo que fugiu do natural. Que não foi uma coincidência, não foi algo que alguém, foi um destino, foi algo que alguém revelou na minha vida. Não, é algo sobrenatural. Todo mundo tem uma experiência para segurar nessa experiência e acreditar que as outras coisas ainda estão por vir. E quando elas foram embora, e quando elas relataram isso, Pedro foi correndo. Pedro, irmãos, que tinha experiência viva de andar com Jesus. Chegou lá, viu o lençol no chão, e mesmo assim, ele ficou assustado. E ele voltou também. E no caminho de Emaús, tinham aqueles dois discípulos, Jesus do lado deles, irmãos. O Senhor está do nosso lado. Mas a gente quer que Jesus esteja do nosso lado com uma roupa branca, com cabelo comprido, com olho azul. E o Senhor, Ele usa pessoas, Ele usa instrumentos para falar que Ele está do nosso lado. Quando a palavra diz em Filipenses que o Senhor está por perto, o Senhor está por perto através de vidas, através de pessoas, de amigos, de pessoas que o Senhor coloca do teu lado. O Senhor te dá sinais, irmãos. O Senhor trabalha em sinais. Havia sinais que o Senhor havia ressuscitado. Primeiro Ele não estava lá. Depois os lençóis estavam ali. Esses eram os sinais de que o milagre havia acontecido. Quais foram os sinais que o Senhor te deu antes do milagre acontecer? O milagre não acontece da noite para o dia, não, irmãos. Não é mágica. Existem sinais. O Senhor Ele vem revelando através de sinais. O Senhor começa a usar sinais. E muitas vezes a gente vem pedir confirmação, pede oração, pede revelação, porque a gente quer, a gente gosta mesmo. O Senhor não é assim. Mas a gente sabe quando a coisa é de Deus, né? Porque o Senhor já dá sinais. Ele dá sinais para os profetas. Para aquele que está na presença, que está buscando, que é sensível, Ele dá sinais. Vão acontecendo sinais na nossa vida e a gente sabe que tem cheiro de milagre. A gente sabe, irmão. A gente vem de confirmação, mas é porque a gente quer saber. Mas a gente já sabe. Quando o Senhor não está no negócio, não tem sinal nenhum, porque o Senhor não vem de supetão. O Senhor vai dando sinais para que a gente tenha certeza de que a mão do Senhor fez isso. A gente tem convicção. E aqui, irmãos, no caminho de Emaús, quando o Senhor aparece para eles, eles falam assim: porventura você não sabe o que está acontecendo aqui? Que Jesus foi morto e foi relatado que Ele que nos salvaria, remiria Israel. E o Senhor fala assim: ó tardes e nécios, ô loucos, será que eu estou do teu lado e você não vê? Vocês estão cegos. Quantos sinais já foram dados? Por que vocês precisam ver para crer? Por quê? Porque se for para ver para crer, irmãos, não é milagre. Se eu estou vendo, como que é milagre? E nós já estou falando aqui de coisas que na nossa vida a gente não vive. Eu estou falando de coisas que Deus fala comigo no dia a dia, na minha alma. Nécios de coração, louca. Quantas coisas eu já fiz na tua vida? Haveria algo, porventura, alguma coisa impossível para Deus? É Deus. Haveria. O Senhor ressuscitaria no terceiro dia, não foi no primeiro e no segundo. Era no terceiro, irmãos. Havia um tempo para Ele ressuscitar. Então há um tempo para as coisas acontecerem na sua vida. Espera sinais. Se não tem sinal, irmãos, não é tempo. Não adianta. A gente sabe quando vem sinal. Quando as coisas estão acontecendo, quando o emprego não está por vir, quando alguma coisa nova está para acontecer. O Senhor dá sinais, irmãos.
aqui, Deus relata, e na hora que Jesus relata uma parte da Bíblia, então e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e no partido lhes deu. Porque quando chegou na casa, eles falaram assim, fique conosco, mas eles não tinham realmente entendido que Jesus estava com eles. Fica conosco. Aí ele ficou. E na hora que eles foram cear, que ele partiu o pão, as escamas caíram dos olhos dele. Irmãos, por quê? Eu fiquei tentando entender por quê, Senhor. Por que que o pão revelou o milagre? Por que que o pão fez com que as escamas caíssem? Porque o pão, irmãos, se você puxar um pouquinho antes, na Páscoa, já era ali uma reunião que acontecia. Na Páscoa, o Senhor ele já partiu o pão. Então eram sinais de que aquilo vinha do Messias. Quando partiu o pão, eles fizeram associação. Foi assim que o Espírito Santo me revelou. Na hora que partiu o pão, é Jesus. Quem que partiu o pão antes? Quem que antes de cear partiu o pão? Então, através desses sinais, eles conseguiram compreender que ali era Jesus. E o pão, irmãos, o pão, o que quer dizer o pão? Representa o corpo de Cristo. Aí eles entenderam que o corpo de Cristo estava ali. Não havia dúvidas. Não haviam dúvidas, mas precisaram ocorrer vários sinais para que eles viessem ter convicção. Irmãos, vão acreditar mais. Acreditar mais que o milagre vai acontecer até o último minuto. Enquanto você não lutou até o fim, vamos acreditar que o milagre vai acontecer. Se você tentou de tudo e não deu, irmãos, você tentou. Tu vai olhar para trás e falar, eu não tentei. Meu Deus. Eu não fui até o fim. Isso que é duro, irmãos. Porque campeão não é aquele que vai até o fim e ganha. Campeão é aquele que vai até o fim. Se ele ganhou, não importa. Importa que ele não desistiu. Ele sim. Não dá para ganhar sempre. Não dá para vencer sempre, irmãos. Não é sempre que a gente vai ganhar. Mentira. O Ayrton Senna, ele morreu. Ele foi um dos melhores dos últimos tempos. Mas ele não ganhou todas as vezes. Ele perdeu algumas, mas ele foi até o fim. Não teve um dia que ele chegou lá, eu não estou bem hoje. E eu não vou dirigir. A não ser que ele estivesse embriagado, né, irmãos? Aí não. Mas fora isso, olha, eu não estou bem, eu sinto que hoje eu não vou ganhar, então eu não vou participar. Não. Ele foi. Mas na maioria das vezes ele ganhou. Por quê? Porque ele acreditou. Se não tiver fé, irmãos, o culto começou falando de milagre. Eu sonhei em minha vida, o milagre vai acontecer. Se você não vai, irmão, se vai louvar e não acreditar com a sua alma, é só uma música. E como eu acredito, acima de tudo, que o louvor é uma oração cantada, irmãos. Davi aqui, a maioria dos salmos eram louvores, irmãos. E eu garanto a vocês que eram os momentos de maior dificuldade. E muitas vezes você fala assim, mas por que tem que ser tão difícil para conquistar? Por que tem que doer tanto? Por que demora tanto? Por que é tão sofrido? Por que não vem fácil? Paulo, em 2 Coríntios, ele fala do espinho na carne. Paulo falou assim, ele falou que ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho na carne. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Aí eu fiquei tentando entender, ministrando há 2 semanas atrás sobre isso. O que é espinho na carne, Senhor? Porque sempre fica um pedaço, né, irmãos? Fica sempre alguma coisa que você fala, tira, Deus. Por que não tirou tudo? Porque tem que ficar, irmãos. Para você saber de onde o Senhor te tirou. Glória a Deus! Da onde você começou. Não é para você viver de passado. Ninguém tem que viver de passado. Ah, naquela época que eu ficava na madrugada, eu quero esquecer. As coisas delas ficaram para trás. Mas existem coisas que você tem que lembrar, nem que seja aqui dentro. Para você falar, eu não vou voltar. Porque se ainda fica um espinho na carne, se eu voltar, o buraco vai ser grande. O buraco vai ser muito maior. É melhor eu ficar com o espinho, que vira e mexe me faz muitas vezes me segurar. O espinho que muitas vezes me cutuca quando eu quero pecar. Quando eu quero desistir, quando eu quero voltar para trás, quando eu quero renunciar, ou quando eu quero não acreditar mais em milagres. Aí o espinho vem.
Porque irmãos, porque é nos momentos de dor. Por isso que tem o versículo que fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque nos momentos de tristeza, nos momentos mais difíceis, é quando você entra na brecha. E é quando grandes milagres acontecem em momentos muito difíceis. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, Ele faz milagres, os mais simples aos maiores, o Senhor faz, mas os maiores milagres da minha vida, e eu tenho certeza que da tua vida, foram os momentos mais difíceis. Os momentos que você falou: Senhor, eu não tenho para quem recorrer. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não sei mais para onde eu vou. Senhor, eu não tenho mais para quem pedir. Senhor, eu não sei mais o que o médico vai fazer. Eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu não tenho mais dinheiro, eu estou desempregado. Foram os grandes milagres, irmãos. As grandes portas da nossa vida, seja em qual área que for, foram os momentos mais difíceis. Porque nos momentos mais difíceis que você se joga, você jejua, você busca, você acredita, você tem fé. A gente não tem fé quando está tudo bem. Quando tem tudo bem, é difícil ter fé, né? A fé vem quando momento. Eu creio. Eu creio. Mesmo que você está batido, às vezes quer ficar escondido na caverna, mas você fala assim: eu creio em milagre. Você crê em milagre, irmão? Você tem fé para acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Falaram mais essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Quando a gente está na angústia, acho que Deus olha para nós e fala assim: mas por que você está tão aflito? Por que você tem tanta dúvida? Que aflição é essa? Eu creio que existem momentos que Deus fala: não precisa de tudo isso. Para que esse desespero? Eu estou por perto, eu estou do teu lado. Eu estou contigo. Eu estou com você, eu não preciso aparecer como um fantasma. Olha aquela pessoa que está andando com você, aquela pessoa que orou com você. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vês que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eu fiquei pensando: será que muitas vezes é necessário que o Senhor entre na nossa sala e mostre? Olha aqui, ó. Está furado ainda, mas eu ressuscitei. Aleluia! Será que precisa chegar nesse ponto para a gente acreditar? Precisa chegar? Porque com todos esses sinais, o Senhor ainda mostrou as mãos e os pés que estavam marcados pela cruz, mas que ele estava ali em carne. E por não acreditarem, eles ainda estavam atemorizados e duvidosos. Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um caldo de mel. E ele comeu na presença deles. Irmãos, não havia necessidade do Senhor comer. O Senhor comer para falar assim: o Espírito não come, eu estou vivo. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E Deus quis dizer assim: enquanto eu ainda estava com vocês, eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que em alguns momentos, teve um momento que ele conversando com Pedro: hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar mais, e para onde eu vou, vós não podereis, não podereis ir. Pedro não entendeu, mas o Senhor já vinha relatando durante a caminhada deles na terra. São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, desde o começo, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse:
Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. E depois disso, irmãos, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Estando eles ainda adorando, voltaram para Jerusalém, tomando de grande júbilo. Então, irmãos, mesmo que o Senhor já vinha relatando, desde os profetas antigos, do que iria acontecer, foi necessário o Senhor estar em alguns momentos ali, como outras aparições aconteceram. Por quê? Porque o Senhor sabia que haveriam dúvidas. Então, se fosse somente, se ele tivesse sumido e não tivesse, eles dizem que ele não estava lá no túmulo, que os lençóis estavam lá, eles iam ficar eternamente duvidosos. Mas era necessário que isso acontecesse, que isso fosse relatado na Bíblia, para que a gente cresça. Muitas outras coisas, está escrito depois, se vocês forem ler, muitas outras coisas, muitas outras aparições aconteceram. Mas o Senhor falou que nem tudo ia estar escrito. Mas essas foram necessárias estar escrito para que a gente cresça. Para que hoje os profetas de hoje cresçam. Que o Senhor estaria no meio de nós através do Espírito Santo. Que o Senhor estaria no meio de nós através de vidas, através de sinais. O Senhor, ele age através de sinais maravilhosos.